sobre a questão da história. Vejam bem, vocês estão numa paróquia agora, que é a paróquia central de Paulista, que por muito tempo foi esquecida como paróquia, como a padroeira, foi esquecida. Por quê? Porque em Paulista Centro foi erguida uma igreja que vocês conhecem com o nome de Igreja de... Eu acho que eu amanheci moco hoje de manhã. Como é o nome? Santa Isabel. Hoje eu fico tão feliz em ouvir vocês dizerem Santa Isabel, porque quando eu cheguei aqui, só conhecia com Santa Elizabeth. Olha, tem uma intenção aí por trás. Santa Elizabeth. Santa Elizabeth é Isabel em outra língua, mas não na nossa língua. Vocês que entraram já na igreja lá de Santa Isabel, tem escrito lá, abreviado, Sancta Elizabeth Regina, que quer dizer Santa Isabel Rainha. Mas de propósito botar aquilo para lembrar, vocês sabem quem? A mãe dos Lundgren. Porque aquela igreja foi levantada em homenagem a ela. E botaram esse nome. Mas o bispo, na consagração, botou Santa Isabel Rainha. Mas vamos lá, onde essas coisas começam. Quando eu cheguei aqui, eu ficava admirado, porque as pessoas só falavam paulista e ligavam imediatamente à fábrica dos Lundgren. E fora daqui também, quando o pessoal, não sei se vocês tiveram essa experiência, quando falavam paulista, lembrava o quê? A fábrica e os Lundgren. Como se isso fosse toda a história de Paulista. Eu ficava curioso como era isso, porque eles chegaram aqui em 1894, por aí assim. Em termos de história, isso é nada. Revendo as coisas, eu encontrei, por exemplo, a primeira igreja levantada aqui na cidade de Paulista, é a igreja, alguém sabe? Alguém sabe qual é a primeira igreja aqui? Hein? Santo Antônio, não é isso? Que foi levantada em 1559, foi benta pelo segundo bispo do Brasil, Dom Pero Leitão. E eu dizia, será que daí até os Lundgren não aconteceu nada em Paulista? Então, eu aprendi uma lição e gostaria que vocês até decorassem. É fácil dominar um povo sem história e sem memória. Pode repetir comigo? Estou vendo que já estão sem memória, não sabe mais nem o que foi que eu disse. Vamos repetir? É fácil dominar um povo sem história e sem memória. O que quer dizer isso? Que quando quer dominar uma região, o que é que a gente faz? Apaga a história, porque parece que a história começou aí. E esse pessoal que começa aqui, se ele não tem memória, não tem identidade, ele é fácil de ser dominado. E isso aconteceu. Aqui em Paulista, quando eu cheguei, que só se falava da história de fábrica e de Lundgren, e eu dizia, o que foi que aconteceu antes? Por que ninguém fala sobre antes? Eu entendi que não era porque o pessoal tinha esquecido, mas é porque houve uma intenção de fazer esquecer. Porque com a chegada dos Lundgren, com a fábrica de Paulista, chegou o chamado progresso, mas na verdade eles dominavam o povo que estava aqui. Eles eram os senhores, eles eram os coronéis. E aí o pessoal ficava
tudo admirando e achando que é o tal, que os coronéis eram o tal. Por quê? Porque eles não tinham história. A maior parte naquele tempo chegou de fora, era mandado buscar para trabalhar na fábrica. E eles chegavam todos devedores de favores à fábrica. E a fábrica aproveitava disso para dominar, para apagar a história. E houve essa ação de apagar a história. Até essa história, intencionalmente, foi apagada com esta igreja, que já é de 1654, houve a expulsão dos holandeses, e em 1656 foi levantada essa igreja para comemorar a vitória dos brasileiros contra os holandeses. Foram levantadas duas igrejas, Nossa Senhora dos Prazeres, do Monte Maranguape, e Nossa Senhora dos Prazeres, de onde? Do Monte Guararapes. Esta no norte de Recife e a outra no sul de Recife. Agora, vocês veem a importância desta igreja. O que significa ela? A vitória contra os holandeses, contra os invasores. É uma história bonita. E o que era mais fácil fazer? Apagar a história. Fazer de conta que não, porque é mais fácil dominar agora o povo que não tem história e não tem memória. Não é por acaso que em 1956 foi que houve? Pegou fogo? Não. Eu acho que não pegou fogo, não. Eu acho que pegaram fogo nela. Vocês entendem que é o que eu quero dizer, né? Pegaram fogo, porque não interessava. Ela era um testemunho de história que o pessoal não conhecia bem e que era melhor ficar apagada a história do que levantar a história. Porque perguntar, e essa igreja? Por que foi? Desde quando? Por quê? O pessoal que eu estava chegando em Paulista naquele tempo sentia como uma coisa estranha deles. Mas esta igreja, quando eu cheguei, ela estava em ruínas, tinha sido pegaram fogo desde 56, ainda havia esse frontispício e alguma coisa, e estava no meio da mata, cercado de vegetação. Quando me falaram, tem uma igreja lá? Tem. Vamos lá? Vamos. Vocês pensam que foi fácil? A gente entrava por aqui, tinha um caminho, era 1 quilômetro e 1.300 metros, mas para chegar lá, tinha que ir com foice e coisa, e cortando mato, até que a gente descobriu. Mas isso despertou o ciúme dos grandes. Eles não aceitavam aquele negócio. Quem estava lá, porque considerava que a igreja era deles. E vocês sabem na história que a igreja matriz era uma doação do reino de Portugal. E como é que tornaram-se eles donos da igreja? Como é possível? Se a igreja era uma paróquia desde muito tempo, a gente sabe que houve aquelas coisas bonitas que ainda há hoje, né? Porque, inclusive, um dos Lundrigs foi prefeito de Olinda. E naquele tempo, Paulista, até 1935, era da cidade de Olinda. E por que tem esse interesse? Então, nós tentamos descobrir e tiramos o mato e cortamos e tudo e começamos a fazer caminhada. Talvez alguém aqui tenha participado de alguma caminhada para lá. Era uma beleza, era um movimento grande, a gente foi várias vezes. Uma das vezes, a gente saiu desta igreja, daqui para a ruína de Maranguape. Era uma movimentação muito grande na paróquia, porque a gente tentava, com a história da cidade, unir o povo. Porque como houve
uma chegada de muita gente de fora para a fábrica. Tinha mais de 5.000 operários, vieram quase todos de fora. Com a chegada dos conjuntos aqui, esse aqui é um deles, também agora Paulista tinha uma nova ocupação, tinha muita gente aqui e o pessoal era disperso. Eu então comecei a pensar que tinha uma coisa que devia unir o povo, devia ter um fato, um acontecimento, alguma coisa que unisse os interesses do pessoal. As primeiras reuniões da paróquia era justamente para isso. Falava sobre a história da cidade, dizendo: olhe, vocês têm uma história bonita, vocês têm uma história de vitória, vocês têm uma história de luta, não vamos deixar esquecer, não vamos ficar com a história feia aqui de Paulista Centro. Por que a história feia de Paulista Centro? Porque a igreja de Paulista Centro, a igreja Nossa Senhora, a igreja de Santa Isabel, que todo mundo conhecia como Elizabeth, você sabe como é que ela começou? Presta atenção. Naquela ocasião, começou o movimento operário. E aí, naquele tempo, o movimento operário era chamado de comunista. Não pode, comunista, é comunista. Bom era quando os operários ficavam debaixo do pé do coronel, mas o movimento operário não prestava, não podia. E então, aqui, o Lundres era inimigo do governador de então, de Agamenon Magalhães, né? E os operários reunidos foram falar com o governador para poder ganhar um terreno, para fazer a sede do sindicato. Como eles eram inimigos, o governador disse: vamos fazer o seguinte, vou dar um terreno a vocês, bem na frente da fábrica, por desafio, que é o terreno onde está a igreja hoje, seria a sede do sindicato. E aí, como é que ia fazer a sede do sindicato dos comunistas, bem em cima da fábrica? Então, veja o que é o poder. Os Lundres aqui, junto com a igreja, que era o bispo de então, disseram: só tem uma força que pode vencer Agamenon. É dizer que a gente ia fazer a igreja lá justamente naquele lugar e o governador deu para fazer a sede do sindicato. Com o bispo, eles foram e o bispo foi convencer o governador que aquele terreno não podia ser dado aos comunistas, porque ali, justamente ali, iam fazer a igreja. Aí, o governador: tá bom, vamos fazer o seguinte, se for para fazer a igreja, aí eu cedo, se não for, agora tem que mostrar que vai fazer. Aí a igreja foi levantada. Agora veja, eu aqui, novinho naquele tempo, celebrando a missa em Paulista Centro, naquela igreja, e dizia: aqui, nesta capela de Santa Isabel. Capela? Eu dizia: claro. Qual é a paróquia? Nossa Senhora dos Prazeres. E lá era o quê? Capela. Mas eu dizer capela era provocar o pessoal. Dizer Santa Isabel era provocar o pessoal. Até que um dia me disseram: olhe, mandaram avisar o senhor, viu? O senhor tem que ter cuidado, senão amanhece com a boca cheia de formiga. Eu não sabia bem o que era isso, né? Mas nós começamos a resgatar a história de Paulista. Hoje você estuda de Santa Isabel e eu fico contente, porque realmente houve um movimento de resgatar o nome. Porque aquela igreja de lá, ao ser levantada, recebeu um rescrito do Papa, dizendo que lá podia enterrar o pessoal da família, porque eles iam fazer a doação da igreja. Agora, doar a igreja? Não. E por que estão enterrados lá? Pronto, era essa a questão.
Eu copiei naquele tempo, não tinha Xerox naquele tempo não. Eu copiei o livro de tombo, tem até uma cópia aí, onde tem essa história, que o bispo agradece a doação da igreja, que até hoje não foi doada. E eu dizia, os defuntos lá embaixo, sabendo que não foi respeitada a sua vontade, deve estar dando uma volta no túmulo, para vocês verem. E nós tivemos todo esse trabalho de levantar a história de Paulista. E com esse monumento, a gente começou a fazer caminhada anual. Cada ano ia lá, era movimentação, movimentava muito, até que um ano lá foi dito, não pode ir lá. Por que não pode? Cercaram de arame farpado o negócio todo, fizeram uma cerca. Naquele tempo, eu celebrava a missa na televisão. Eu, Padre João Carlos, Padre Amaurílio, cada vez um, cada vez outro. Eu aproveitei o fato de estar na mídia, na televisão. Era uma missa muito participada, o pessoal assistia muito. E comecei a falar. Os tranca-rua fecharam o caminho de Maranguape. Mas vocês sabiam que eu dentro tranca-rua tinha outra intenção, né? Chamava os tranca-rua, isso agitava o pessoal, tranca-rua. E aí, qual foi a outra coisa que a gente fez? Quando cercaram, a gente enrolou essa imagem, que ficava lá em Paulista Centro, enrolamos de preto, e começava a dizer, Nossa Senhora está de luto, porque não pode voltar para a casa dela. E o pessoal, como diz o pessoal, gostou da ideia, né? E eu dizia, quando é que ela vai voltar para a casa dela? Ela só tira o luto quando voltar para a casa dela. Quando a gente é novo, faz muita coisa. Aí, a gente fez a caminhada com Nossa Senhora enrolada de preto, de luto, para ir à casa dela. Chegou lá, o que é que estava acontecendo? Estava cercado. Não tinha arame farpado? Tinha, eu não sei como é que chama, se era capanga, o que é que era, se era vigilante, com o cavalo e espingarda 12. E como é que a gente vai meter a cara aí? Tinha outra coisa que a gente se valeu. Convidamos a TV Globo, né, naquele tempo, tá? Aí disse, olha, eles não vão deixar a gente entrar. Eu disse, o quê? Vamos lá, vou filmar lá para saber se eles vão deixar ou não. Foi um movimento tão grande, e eles lá com a televisão transmitindo, e vão deixar entrar não? Não sei o que, só sei que fizeram a negociação lá, pode entrar, pense numa alegria, pode entrar, e a gente entrou com a Nossa Senhora de luto, e a alegria, e passava, e foi cantando, chegou lá na igreja, nas ruínas, tinha feito um tipo de lugar para celebração. Foi uma alegria tão grande, quando tirou o luto, o pano preto de Nossa Senhora, porque o pessoal dizia, agora de novo, nós voltamos para a casa da mãe, a mãe voltou para a sua casa. Olha, foi uma festa, foi uma alegria. Eu estou contando essas histórias, porque mostra que a gente pode, que a gente tem condições. O que a gente não deve ter é medo, porque o que mais estraga a comunidade é medo. Vamos fazer isso? Não, dá bom, não pode, não sei o quê. Pronto, esse não presta não. Só faz dar gosto ruim à comunidade. Só presta à comunidade caba de tutano, de garra, de vontade de fazer as coisas. Esse pessoal que só faz caminhar para trás, esse não vai muita coisa não. Coragem. Senão hoje estava desconhecida, porque já destruiu muito mais, teriam destruído tudo, teriam acabado tudo, e não teria lembrado que esse nosso povo desta cidade, vocês estão chegando agora, tem muitos que nem nasceram aqui, outros é a segunda geração, já estão por aqui, sabendo que houve luta, houve esforço, houve coragem, houve destemor, e não era eu não, eu sozinho, eu ia correr da parada, né? Mas eu estava com o pessoal, com a comunidade,
com as pessoas da igreja. Por isso eu acho que vocês têm que fazer uma movimentação. E o Padre Charles está fazendo um negócio muito bonito, está resgatando essa história. Eu estou aqui por causa disso, para dizer a vocês que é uma história bonita. Não é uma igreja que foi levantada para comemorar a derrota dos operários, como foi lá na igreja lá de Paulista. Quando eu celebro lá, eu sempre digo, esta igreja foi levantada como sinal de derrota dos operários, e nós vamos ter que transformar como sinal de vitória dos pobres. Lá, aqui, e ao contrário, aqui já começou como sinal de vitória. Foi a vitória dos brasileiros contra os holandeses, que na ocasião não eram nem católicos, estavam contra a fé católica. É um monumento. Nós devíamos zelar o que tiver lá, procurar ainda ver o que é que se faz, consolidar aquelas ruínas, porque é história nossa, é vitória, é para nos animar, para nos tocar para frente, para dar gosto, para dar garra, para dar vontade de lutar. É um sinal que tem que ser preservado e que temos que fazer. Vocês têm que levantar essa história, está na mão de vocês muito mais agora, quando a paróquia agora está aqui neste prédio, mas muito mais está lá. Fizemos cartões de Natal, as paredes estão em ruínas, mas a fé permanece. É isso que vocês têm que dizer. As paredes estão em ruínas, mas a fé permanece. Não esmoreçam, mantenham essa alegria de poder lutar pelas coisas boas. Mantenha essa coragem, não estamos sozinhos, Deus está conosco, e se Deus está conosco, quem pode ser contra nós? Eu fiquei com medo. Uma resposta velha, fraca dessa, eu penso que não está muito seguro não. Deus está conosco, e se Deus está conosco, quem pode ser contra nós? Agora foi mais ou menos. Eu estou com medo do relógio, viu? Porque me falaram que era 7h30, mas essas coisas eu sinto a alegria de poder partilhar com vocês. Sinceramente, não estou fazendo charmezinho nem nada. Eu sinto alegria, porque depois de tanto tempo, depois de 40 anos praticamente, perto de 40 anos, nós estamos vendo a colheita de vários desses frutos daquilo que foi plantado lá. Saber que a história foi resgatada, saber que a verdade foi restaurada, e isso é fruto de uma luta, não de uma pessoa, mas fruto de uma luta de uma comunidade. Vocês são os guardiões dessa história, vocês são aqueles em quem foi confiado isso. Pela providência de Deus, está agora nas mãos de vocês. Falta para mim a juventude aqui, para tocar fogo nessa juventude. Aí sim, é um pessoal que pode ajudar, que pode tocar para frente, que pode fazer esses estudos nos seus colégios, nas suas instituições, para poder resgatar. É um valor grande, um valor importante, um valor de fé. Porque só quem tem fé tem essa coragem. Só quem tem fé é motivado para fazer as coisas. Só quem tem fé não corre com medo. Dom Helder, São Dom Helder, diz uma coisa bonita. Valor grande é começar bem. Valor maior é continuar bem. Valor ainda maior é nunca desistir. Pronto, nunca desistir. Não deu certo aqui, vai dar certo lá. Não deu hoje, vai dar amanhã. É preciso não desistir. É preciso continuar. Lembre-se, é fácil dominar. Como é a história? É fácil dominar o quê? Um povo. Eu estou com medo, já disse a vocês, né? Vocês estão sem memória. Um negócio dito ainda agora já não sabe mais, já não se lembra mais.
Está sem memória mesmo. Então, cuidado para não ser dominado. É fácil dominar um povo sem história e sem memória. Eu trouxe aqui umas coisas que aconteceram naquele tempo. Então, naquele tempo tinha um chamado Coral Santa Isabel, que, vivendo esses momentos, eles prepararam um cântico aí com o pessoal, um repente, como se diz. Eu não sei cantar de jeito nenhum, mas vocês podem inventar uma música depois daqui. Na página da frente vai bem, na página de trás tem um erro na primeira linha. Já em 1917 é criada a paróquia Nossa Senhora dos Prazeres. Ela não foi criada em 1917. Ela foi criada quando? 1712, não, ou 12 ou 31, uma dessas datas. Mas aqui tem uma coisa que aconteceu naquele tempo, que mobilizou os jovens. A gente fazia movimento e então fizeram esse canto e cantavam muito. Diz aqui, olha, nós viemos aqui, quem tem o texto já pode acompanhar, para contar a história das terras paulistenses, de um povo sofrido, mas amante do seu chão, que é suor, sangue e amor. Veja agora aquilo que eu já disse. Já sabemos que um povo sem memória é um povo perdido na história. Não queremos esquecer o passado, mas os fatos reais pouco contaram. Deixaram o pessoal sem saber as coisas. Sem perder o respeito por Navarro. Alguém já ouviu falar em Navarro aqui? Foi até um bairro de Paulista e foi um dos fundadores de Paulista. Agora veja que beleza ele era, viu? Sem perder o respeito por Navarro, que veio em busca de quê? De escravo, cresceu, recebeu muita terra em recompensa, mas foi antes que tudo aconteceu. Navarro é um dos fundadores da cidade de Paulista antes dos Lundgrens. O bicho era tão ruim, ele foi mandado aqui para prender e matar escravos que estavam fazendo revoluções naquele tempo. Ele era tão ruim que voltou preso, ele que voltou preso, porque maltratava demais. Já veja lá, por volta do século XVI, foi fundada a Capela Santo Antônio, nas terras de Gonçalo Mendes Leitão, terra que recebeu em doação. Mendes Gonçalo é irmão do segundo bispo do Brasil. Quem se lembra do nome do bispo do Brasil? Primeiro bispo do Brasil? Que os índios comeram? Era sardinha, por isso que os índios devoraram. Mas o segundo foi Dom Pero, que era Pedro, Dom Pero Leitão. E o irmão dele, Gonçalo Leitão, veja a história, levantou aquela igreja de Santo Antônio, lá naquelas terras de lá de Jardim Paulista. Pois ele, Gonçalo, havia casado com a filha do senhor Jerônimo de Albuquerque. Alguém já ouviu falar em Jerônimo de Albuquerque? Está na história do Brasil, logo no começo de Pernambuco. Ele estava lá na inauguração da igreja, ele com Duarte Coelho. Duarte Coelho todo mundo já ouviu falar. Tem uma ponte Duarte Coelho em Recife? Também estava lá, na construção daquela igreja de Paratibe. Na área do Engenho Paratibe, hoje Jardim Paulista, todos conhecem. Vejam lá. O engenho, a casa, a capela receberam consagração no ano 1559 pelo bispo Dom Pero Mendes Leitão. Passa o tempo e chegam os holandeses explorando, levando o ouro da terra. Lentamente um conflito se agrava. Pernambuco é tomado pela guerra, a guerra dos holandeses. Como um povo de fé e esperança, pede a Santa dos Prazeres proteção. Junto ao povo, o mestre João Fernandes realiza, enfim, a expulsão. João Fernandes Vieira, vocês também já ouviram na história, junto com Felipe Camarão e Henrique Dias Branco,
índio e preto se juntaram, expulsaram os holandeses, mas sob o quê? Sob a proteção de Nossa Senhora da Conceição. Por isso que foi levantada a igreja. Nossa Senhora da Conceição, não, desculpa. Nossa Senhora dos Prazeres. Por isso foi levantada essa igreja e a de lá. Com o povo de fé... já foi, não foi? Para agradecer essa vitória, roga o povo aos céus os seus louvores e em nome da fé se funda a igreja para Nossa Senhora dos Prazeres. É aqui, a gente falando de história, é essa a história. Agora aqui não é 1917, não, é bem antes. É criada a paróquia dos Prazeres, vocês estão estudando agora, pois a barra do Rio Doce dificultava para que o povo de Olinda se deslocasse. Era assim, a paróquia era Olinda, naquele tempo. E aqui do lado de cá, tinha uma população, mas tinha dificuldade de ir para Olinda. Qual era a dificuldade maior? O Rio Doce. Hoje é uma coisinha pequena, mas naquele tempo era rio. E não tinha facilmente, não tinha ponte, não tinha nada. Então, para facilitar a vida daqui, é que foi criada depois a paróquia Nossa Senhora dos Prazeres. E uma das razões era o quê? A dificuldade de atravessar por causa do Rio Doce. Agora que o pau esquenta aqui. No fim do século XIX, chegam os Lundgrens em solo paulistense, dominando a terra e o povo. Traz o medo e o sonho de toda a gente. Eles eram os tais comandantes. Ainda hoje tem muita coisa deles, né? Sendo Lundgren da terra proprietário, explorou nosso solo e o trabalho. Mas o povo se fez muito amigo, nada melhor do que dar pão e circo. Vocês conhecem essa expressão? Os dominadores já aprenderam de Roma, de Nero. Nero diz, para dominar o povo, a gente dá pão e circo. O que significa? Deu comida e deu diversão, você domina. Assim, também aqui em Paulista, era uma das filosofias daquele tempo, dar ao povo pão e circo. Realmente os Lundgrens ajudaram ao pessoal se alimentar e fazia muita festa. Porque na festa você sabe, né? Estão lá fazendo na festa e os grandões estão dominando. Aqui feito nós, no carnaval, né? Faz festa, animação. Enquanto isso, os grandões estão aí pintando e bordando. Só não estão fazendo mais por causa da pandemia, né? Mas senão estava todo mundo de festa, todo domingo carnaval, por quê? Enquanto estão lá, pão e circo é a melhor maneira de dominar. Trouxe gente de outras regiões, oferecendo trabalho nas duas fábricas. Construiu muitas vilas operárias, pois um povo feliz não reclamava. Festa e comida. Tem quem reclame? Tem não. Pode apagar a história, pode dominar, pode tirar a liberdade, mas estão aí, oba, 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 pronto. Para que o operário, olha aquilo que eu falei, para que o operário não fundasse o sindicato em frente à fábrica, pressionados, construíram uma capela. Quando estava escrito era capela, viu? Hoje não é mais não, porque tornou-se paróquia, né? Construíram uma capela que até hoje ela é particular. Vocês já imaginam? Estão sabendo que aquela igreja lá do centro ainda é particular? É deles. Agora os defuntos lá estão rolando, né? Porque prometeram dar e os filhos não deram à igreja. Tem agora um acordo aí, parece que de 100 anos, não sei quanto, que fizeram com a diocese. Quanto? 2.000 não, 200 não. Bom, o tempo que for, se for 200 ou se for 2.000, eu vou ficar vivo para ver se eles estão cumprindo. Para ver se é verdade. Bom, chegaram lá. Quando chegavam as datas festivas, contratavam parques de diversão. Paulista tinha muita festa, tinha parque de diversão, mês de maio, mas festa assim, não que o
povo fazia. Eu estou falando naquele tempo lá atrás. Não que o povo fazia. Tudo era feito pela fábrica. Tudo era a fábrica que fazia. A fábrica era dono de tudo, era dono da polícia, era dono do povo, era dono do emprego. O Zé Baixinho era dono da igreja e mandava tudo, mandava até no padre. O padre ganhava tudo da fábrica, de tudo que tinha, até o palito de fósforo vinha da fábrica. Quando eu cheguei, ainda precisava ir na fábrica, o padre se humilhar lá, para pedir para pagar a conta de luz. Que vergonha! Quem é que usava a luz? A gente, não? A igreja. Para pagar, o que é que fazia? Ia lá pedir esmola. Posso dizer a vocês que eu não fui nenhuma vez. E nem por isso deixou de pagar a conta da luz. Por quê? Porque o pessoal se juntou, foi mobilizado para isso. Porque antes a fábrica fazia tudo, dava tudo. Desde a limpeza da igreja, de iluminação, aquele negócio todo. E o padre era... Pronto, parece que pagaram a pilha agora. Aí eu estou dizendo, naquela ocasião era muito comum, eu estou dizendo isso porque eu estou dizendo sério, porque eu não gosto de esconder as coisas. Os padres, a igreja, estava muito assim com os homens. E você sabe que quem recebe fica dominado. E a igreja ficou muito tempo sujeita a eles. Tanto é, vou dar um dado da congregação, que quando chegaram os padres da congregação aqui na paróquia, o primeiro foi Teodoro von Halten, houve um acordo, não escrito, mas um acordo da congregação com a fábrica para só mandar padres holandeses. Porque os holandeses eram mais fáceis de dominar. Olha, qualquer coisa a gente bota para fora. Não queriam que a congregação, que eu pertenço, Sagrado Coração, mandassem padres brasileiros para a paróquia. Eu posso dizer a vocês que eu sou o segundo padre brasileiro que veio para a paróquia depois, porque antes de mim foi padre Leopoldo, não sei se alguém conheceu, passou pouco tempo, padre Leopoldo, e logo depois eu comecei, porque eu fui, na prática, o primeiro brasileiro mesmo que assumiu depois de Leopoldo. Por isso que ele não queria um padre brasileiro. Ele não queria um padre brasileiro por causa disso. Vamos continuar, senão não termina. Aqui, né? Quando chegavam as datas festivas, contratavam um parque de diversão. Ainda hoje o povo tem saudade, tão saudoso, diz aquilo que era tempo bom. O pessoal, né, não gosta de dizer isso. Antigamente, sim. Quando eu cheguei aqui, ainda tinha pessoas que diziam, pai, o senhor não sabe de nada. Aqui é que era bom, ó. Era festa, era não sei o quê. Agora não tem mais nada. Bom era quando? Quando recebiam tudo. Agora, no tempo que a gente estava chegando aqui, a gente precisava fazer. Mas, como não estava acostumado a fazer, estava acostumado a receber, ficava com saudade do tempo antigo. Eu vou lhe dizer uma coisa que eu achei interessante, me despertou naquele tempo. Um senhor de idade disse, mas padre,
Olha Abreu e Lima, porque Abreu e Lima ficou independente logo, né? Quer dizer, ficou independente antes de outros lugares. Mas olha, Abreu e Lima querendo fazer festa de Natal. Aquilo lá é festa? Festa era aqui. Poxa, o que era? Era, mas não é, né? Mas ele estava diminuindo Abreu e Lima, porque Abreu e Lima está fazendo festa. Aquilo lá é festa? Festa boa era aqui. E eu dizia, muito bem, continue sendo era, e não faça nada. Quer falar de uma coisa dessa? Mas lá em Maranguape, as ruínas, fato vivo da história de Paulista, mesmo sendo um dia incendiada, já estão vendo agora, dizendo que foi incendiada, né? Ela não pegou fogo não. Mesmo incendiada, não haverá de ficar esquecida. E aqui hoje estamos lembrando justamente isso, para não ficar esquecida. Muitos anos, enfim, já se passaram. Não queremos continuar no erro de ficar adorando um passado que apagou a história de um povo. Entenderam bem a frase? Não queremos ficar adorando que era bom. Um passado que apagou a história do povo, apagou a criatividade. Pois o povo paulistense tem memória e com fé e trabalho faz a sua história. Muito bem. A minha falação por aqui termina. Não sei se todo mundo pegou o papel, deve ter ainda alguns aí. E eu posso mandar depois o WhatsApp da autora Ana Alves, naquele tempo era jovenzinha, do Coral Santa Isabel. Ela musicou isso, naquele tempo cantava um tipo de rebelde. Esse era bom demais, o pessoal cantava e vocês vão poder cantar também. Agora, só para ir terminando, alguém gostaria de perguntar, dizer alguma coisa que eu fosse capaz de responder? Se eu não souber, eu pergunto a ele e a gente termina a conversa. Alguma coisa? Quem está aqui que fez alguma caminhada daquela que a gente fazia? Deve ser o pessoal da minha idade para lá, né? O pessoal do Fundo Rural, mais ou menos. Ia para lá. E a primeira caminhada foi feita, nós não chegamos até lá, chegamos até o centro de saúde, não sei, fica em Maranguape 1, né? Aí chegamos até lá. Eu não sei se o centro de lá, de saúde, ainda é Nossa Senhora dos Prazeres. É? E naquele tempo, tinha um senhor que estava... tinha um senhor que era da Associação dos Moradores, e ali... Ele era da Associação dos Moradores, e então ele chegou um belo dia e disse, olha padre, vamos fazer ali um centro de saúde. O senhor tem uma sugestão para botar o nome lá? Eu estava justamente nesse processo de resgatar a história. Tenho. Chame Nossa Senhora dos Prazeres para criar uma ligação do povo, para criar alguma coisa que possa movimentar. Você é capaz de botar o nome? Vou falar com o prefeito, disse ele. E ficou e está até hoje, né? Graças a Deus. É uma homenagem a Nossa Senhora dos Prazeres, aquele posto que foi criado lá. Acho que foi por volta de 1983, 4, 5, por aí, quando foi feito. Era a importância que tem de segurar a história, de criar elementos catalisadores, que junte, que una a gente. Vocês têm agora todo esse trabalho que o padre Charles está fazendo, de unir vocês nessa história. Vai perguntar. Vamos ver. Bom, vou perguntar ao senhor. Eu estava aqui no posto de saúde uma vez, aí os protestantes, um estava falando, que ele é mais velho do que eu, né?
ele deve ser morador daqui há muito tempo, disse que os Lungres, junto com a Igreja Católica, perseguiu e matou muito operário. Eu não sei dizer se... Aí, de fato, aqui, esse Navarro devia ser um deles que perseguia, né? Mas ele é mais atrás. Mais atrás, né? Tá bom, entendi. Que eles mataram muita gente é fato. Agora, é temeridade dizer que era junto com a igreja. A igreja não era culpada disso. A igreja até era muito mole para essas coisas. O fato é que realmente tem muita história de mortes dele. Tem pessoas que conviveram naquele tempo, contavam que a maior facilidade que tinha era alguém desagradou. Talvez no outro dia ninguém sabia mais onde foi, não sei não, fugiu. Mas fugiu da vida, né? Porque fugiram da vida. Isso é muito conhecido, que houve isso, e tem gente que aponta lugares, etc. Alguma coisa mais? Eu estou vendo que vocês também têm horário. Eu não tenho muito horário não, porque eu durmo muito pouco. Mas, vocês não sabem, não podem imaginar a alegria de ter participado com vocês hoje. Dar continuidade de uma coisa que a gente vem se arrastando há quase 40 anos. E quando eu vejo hoje o esforço de Padre Charles com vocês, porque só pode ser com vocês, sozinho não vai fazer nada não. Com vocês é de admirar, é de engrandecer e dizer, toque para frente, bom é começar bem, melhor é continuar bem, e melhor ainda é não desistir. E lembrar de novo, porque eu não posso dizer, é fácil dominar. Oh, coisa bonita para a cara de vocês. Aí a máscara que é culpada, não é que vocês não falaram não. É fácil dominar um povo sem história e sem memória. Não faça cair a memória da história do seu povo, que muitos talvez não sejam daqui, mas vieram para cá e adotam esta terra como sua. Boa noite, muito obrigado. Então, Padre Renato, neste próximo ano que entra agora, ele também é um ano jubilar para ele, não é isso? Este ano ele celebra 50 anos de vida sacerdotal. Olha aí, já chegou ao jubileu de ouro. E vida dedicada à nossa paróquia, à nossa cidade. E por ele a gente reza e pede ao bom Deus que a cada dia ajude a ele perseverar nesta santa vocação. Ele que tanto fez de bem para a nossa paróquia, para a nossa cidade. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora. Amém. Aos pés da Virgem Santíssima, Senhora dos Prazeres, nós colocamos a vida do Senhor, a sua vocação, já que o Senhor tanto fez por esta paróquia em resgatar a nossa história, e desde já um compromisso nosso, rezar todo dia pelo Senhor neste ano jubilar, onde celebra 50 anos de vida sacerdotal. Então a gente agradece ao Padre Renato por ter partilhado conosco esta noite. Tenho certeza que foi uma noite muito rica, onde a gente pôde se aprofundar na nossa história. E a gente conclui esta noite cantando com alegria o hino da nossa padroeira, da padroeira desta cidade, padroeira desta paróquia. Ó Virgem Mãe, Senhora Imaculada, Nossa Senhora dos Prazeres, protegei a nossa cidade. Vós que sois a nossa padroeira, protegei a nossa cidade. Vós que sois a nossa padroeira, ó Virgem Mãe, Senhora dos Prazeres, a vossa bênção queremos implorar.
vós que sois a nossa padroeira, lá do céu vinde nos abençoar. Vós que sois a nossa padroeira, lá do céu vinde nos abençoar. Ó Virgem Mãe, Senhor Imaculada, Nossa Senhora dos prazeres, protegei a nossa cidade. Vós que sois a nossa padroeira, protegei a nossa cidade. Vós que sois a nossa padroeira, ó Virgem Mãe, Senhora dos prazeres, padroeira da paróquia Maranguape, protegei vossos filhos operários. Mãe de Deus e Mãe nossa tão querida, protegei vossos filhos operários. Mãe de Deus e Mãe nossa tão querida, viva Nossa Senhora dos Prazeres, viva nossa paróquia. Só para não perder o hino, esse hino quando eu cheguei aqui cantava: é padroeira da paróquia de Paulista. Aí eu disse: não, a paróquia não é de Paulista não, a paróquia é Nossa Senhora dos Prazeres. Pois o pessoal todo cantava, se pegar uma pessoa mais antiga de Paulista Centro, cantava padroeira da paróquia de Paulista. E eu disse: não é paróquia de Paulista, é paróquia de Maranguape. E vocês agora são os donos, detentores. Não, de Paulista não. Mas não bota de Paulista não. Senhora dos prazeres, protegei a nossa cidade. Vós que sois a nossa padroeira, protegei a nossa cidade. Paróquia, né? Era para Tá vendo? A gente